O Jornal de Colombo Entrevista traz hoje um bate-papo com o secretário do Meio Ambiente de Colombo, José Vicente de Lima. Confira a partir de agora. Agradecer aí a oportunidade, né, Rogério? O Jornal de Colombo, a Zuleide, estava brincando com ela agora que eu conheço ela há 80 anos já. É o tradicional de quando eu fui vereador, né, em 92. Eu comecei a ter contato com o Jornal de Colombo, jornal tradicional. Eu acho que o único hoje, né, que está na ativa há muitos anos. E admiração pela Zuleide, a persistência, né, por levar o nome do município, levar o nome da nossa cidade. Você pediu para eu falar um pouco de você, mas se eu for falar, eu estava conversando esses dias na Sedempar e comecei a falar um pouco de mim. O presidente falou: Zé, você tem que escrever um livro pela tua história de vida, como eu te falei. Se eu for falar da minha trajetória, do Zé Vicente, da família, tudo, eu vou ficar mais de um dia aqui falando com você, conversando, né? Eu sou filho de nordestino, né? O meu pai, minha mãe, né? 13 filhos, daquele ainda que era de família grande, né? Nasci em Fortaleza. Em Colombo eu comecei a frequentar o município em 89. Já faz alguns anos, né? Com a Imobiliária Inovação no Alto Maracanã ali. E ali eu comecei a ter uma vivência bem grande aqui na cidade. Na época, a gente tinha participação nas escolas, nas creches, fazia eventos para ajudar as escolas, os CMEs. E em 92 saí candidato a vereador. Na primeira eleição, naquela época, tinha 30 e poucos mil eleitores. A minha primeira eleição fiz 570 votos. Aí fui presidente da Câmara 2 vezes, fui para a reeleição, fiz 1.505 votos na época. Hoje, o candidato a vereador para ter 1.000 votos é difícil, né? Fiz 1.570 votos na eleição, né? Fui candidato a deputado por 960 votos, não fui eleito deputado, junto com o Ratinho Júnior. Fui a pessoa que fez a campanha do Ratinho Júnior na época. Eu conhecia o pai do Ratinho, né? E fiz a campanha dele aqui no município de Colombo, foi o mais votado. E de lá para cá estamos juntos com o governador, né? Fui secretário de administração, fui secretário de obras, né, no município, e hoje sou secretário de meio ambiente. Mas a minha atividade mesmo é construção civil. Eu tenho a construção civil aqui em Santa Catarina, né? E hoje estou na Secretaria de Meio Ambiente. Isso é formado em Direito, não é isso? Sou formado em Direito. Interessante, mas sempre estou na área de construção civil. Exatamente. Quando fui convidado pelo prefeito, atual prefeito Eldo Lazarotto, para ser secretário de Meio Ambiente, na época eu falei: ó, Eldo, eu vou pensar. Fui para casa e minha filha e meu filho falou: pai, poxa, você gosta de meio ambiente, né? Então assuma, pelo menos você faz, deixa um pouco para a cidade do que você conhece, né? E eu sempre gostei de meio ambiente. Inclusive minhas viagens mais é ligado ao meio ambiente, né? Que eu gosto de viajar, então minhas viagens geralmente é Mato Grosso, e eu gosto de natureza, né? E então assumi a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente, na época que eu assumi, Lá no primeiro mandato do prefeito Eldo Lazarotto. Isso, no primeiro mandato. Era muito carente de projetos, né? Secretaria do Meio Ambiente era uma secretariazinha pequena. Inclusive o Eldo falou: assuma a secretaria, é uma secretaria pequena, dá para você cuidar dos teus negócios.
E eu gosto de inovar. Já por ser uma secretaria pequena, que quase não tinha trabalho na cidade, então você tem muito a crescer, Verdade. né? Tem muito a fazer. Então, desde o meu início como empresário na construção civil, sempre eu gostei de preservar a questão ambiental. E assumi, graças a Deus, a gente fez um trabalho junto com a nossa equipe, que hoje a Secretaria de Meio Ambiente da cidade não pode ser chamado mais de uma secretaria pequena. É uma grande secretaria e tem muito a fazer ainda. O meio ambiente, ao longo dos últimos anos, foram destruindo. E para recuperar a questão ambiental vai muitos anos, né? Então a gente vê o efeito estufa, né? As secas, as enchentes, porque o ser humano destrói o meio ambiente, mas o resultado vem. A cobrança com certeza vem. A população não percebe isso, mas quando você ataca o meio ambiente e destrói, vem o resultado negativo, né? Então, graças a Deus, a Secretaria de Meio Ambiente hoje é um destaque na cidade. É um destaque na cidade. Então, a gente conseguiu desenvolver programas que está tendo os resultados já. Perfeito. E assim, secretário, a cidade de Colombo, o prefeito Helder, ele sempre fala assim, Colombo, ela vai deixar de ser, ela está deixando de ser uma cidade grande para se tornar uma grande cidade. Acho que é isso que ele fala, essa frase. Ou seja, que a cidade está crescendo, se desenvolvendo, e isso é verdade. Atualmente, Colombo está aí com aproximadamente 240 mil habitantes, né? Aproximadamente, algum nesse próximo a isso. E quanto mais a cidade cresce, mais os problemas relacionados ao meio ambiente crescem, podem crescer, na verdade, né, simultaneamente. Né? São mais pessoas transitando, são mais pessoas gerando lixo, gerando resíduos, né, para ser descartados, são mais pessoas, são mais construções também, né, o senhor que é do ramo da construção, que vem, empreendimentos que vêm para a cidade, isso é muito bom, mas como é que tem sido para a secretaria, como é que ela tem feito com todo esse crescimento que Colombo tem vivido e como ela tem pensado daqui para frente, por exemplo, como é que Colombo vai ficar nessa questão ambiental? Eu vi que tem sido feito uma série de ações, limpeza de córregos, por exemplo, né? Mas como é que a Secretaria do Meio Ambiente tem pensado nessa questão do crescimento de Colombo? Olha, a cidade, primeiro, eu sempre falo o seguinte: ao assumir uma secretaria, você tem que conhecer a cidade. Tem que saber para onde que a cidade está indo. Primeira coisa, você tem que conhecer a cidade. E Colombo, eu lembro quando dividiu Pinhais, eu fui um dos que trabalhei contra a divisão de Colombo. Pinhais não tinha nada. Era visto negativamente Pinhais, né? E eu trabalhei contra a divisão, porque eu entendia que a cidade maior é uma cidade que pode ter um crescimento maior também, não em população. Questão de recursos, questão dos políticos, deputados, senadores, governo vê a cidade diferente, né? E daí dividiu o município, né? Dividiu Pinhais, por exemplo. Pinhais era tido naquela época negativamente. Com o tempo, o que aconteceu? Pinhais cresceu de um jeito, porque teve administradores diferentes, políticos diferentes, Pinhais. Aí foi visto o seguinte, o contrário. Pinhais cresceu, tem tudo e Colombo não tem. Foi isso que aconteceu. E eu sempre falo para o Helder o seguinte: nós ficamos atrasados muito tempo, muitos anos com as administrações anteriores. E a oportunidade de Colombo agora é passar Pinhais. Entendeu? Então, nós estamos com a oportunidade
do crescimento com a administração do Helder e principalmente com a administração do nosso governador, que começou a ver Colombo diferente. Então, mais 4 anos, Colombo passa Pinhais na questão de administração, na questão de infraestrutura. E eu sempre falo o seguinte, que meio ambiente, tudo que você for fazer envolve o meio ambiente. Todas as secretarias, tudo vai depender do meio ambiente. Então, a Secretaria de Meio Ambiente hoje de Colombo, e não é só de Colombo, em todas as secretarias, é essencial. Então, você tem que criar uma estrutura pensando em projetos que envolva as pessoas, porque é muito importante você administrar. Quando você vai fazer algum programa, algum projeto, tem que fazer uma pergunta: é bom para a população? E no meio ambiente é outra coisa, é bom para a população? É bom para o meio ambiente? Então, o meio ambiente sempre está em primeiro lugar. Não adianta fazer favor para ninguém. Você tem que pensar primeiro no meio ambiente. E quando eu assumi a secretaria, eu trouxe programas, por exemplo, que não existia. Por exemplo, proteção animal. Não existia. Hoje nós somos referência no Paraná. Hoje, Colombo, na questão de proteção animal, nós somos referência. Nós recebemos diariamente secretários de meio ambiente, até prefeitos de outras cidades querendo saber o que nós fizemos. O que a gente fez na questão ambiental, na questão de proteção animal. Para você ter uma ideia, nós vamos terminar esse ano, finalizar esse ano 2025, dezembro, chegando à marca de 18.000 animais castrados. Olha só, o que representa isso para a questão ambiental. 18.000 animais castrados. Nós castramos gratuitamente os animais de ruas, os animais de pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Nós entregamos o animal chipado e medicado. 18.000 animais castrados, entre cães e gatos. Uma gatinha, por exemplo, ele procria em torno de 5 a 6 vezes por ano. Pensa a diminuição dessa população. Verdade. E o cachorro também. Então, hoje, a questão do animal, por exemplo, se você olhar para as ruas, já diminuíram os animais de ruas. É que a população não percebe, nós não percebemos. Porque a castração, além da saúde, a diminuição, né? E a questão também, a gente conta muito com a população. As pessoas hoje vê o animal diferente. Eles têm um amor, o animal já passou a fazer parte da família. Então hoje nós temos, para os animais de ruas e de pessoas que ganham até 3 salários mínimos, nós temos castração, nós temos consultas, nós temos exames, nós temos internamentos. Por exemplo, vou só passar um dado para você. Se você for em algum local e tiver um animal que estiver atacando a pessoas, até para se defender, Sim. esse animal é recolhido e adestrado. Então, o programa nosso hoje de proteção animal é completo. É como se fosse um plano de saúde. Hoje, durante a noite, por exemplo, 2 horas da manhã é atropelado um animal. Ou no sábado ou no domingo, nós temos uma ambulância que recolhe esse animal e leva para a clínica. Nós estamos com 9 clínicas cadastradas. Sim. E damos todo o atendimento. 100% dos animais de ruas hoje que precisarem de castração, consultas, exames, internamento, a gente faz. A gente tem uma equipe no nosso departamento só cuidando da questão animal. Então, o nosso programa de proteção animal hoje é super completo. Super completo. Então, quando eu falo que
já diminuiu os animais de ruas, não porque diminuiu o número, mas acontece o seguinte, quando esses animais você olha na rua e vê os animais, geralmente ele tem tutor, ele tem uma residência. Só que as pessoas deixam os portões abertos, o animal é normal sair para a rua, passear o dia inteiro, entendeu? Namorar e volta à noite para casa. Ele castrado, o animal castrado, ele quando um animal passa na frente da casa e o portão está aberto e o animal não está no cio, ele não sai para a rua. Ele fica mais em casa. Ele fica mais dócil, fica mais familiar, entendeu? Com isso já diminuiu os animais de ruas. Então a castração é o único meio da diminuição dos animais nas ruas. É o único meio. Não existe outro meio. É carinho das pessoas, do tutor e da castração. Exatamente. E para quem não sabe como funciona, as pessoas que desejam, que se enquadram no perfil que o senhor mencionou, né, questão de salários, tal, as pessoas que querem participar, elas têm que procurar um CRAS, não é isso? Primeiramente, Exato. para fazer um cadastramento do pet, assim? Isso. Os animais de ruas funcionam da seguinte maneira: pode ser através da população ligando para o departamento, só que nós estamos hoje com mais de 50 protetoras cadastradas no departamento. Então, esse trabalho dos animais de ruas, eu quero agradecer aqui as protetoras, porque eles prestam serviço para o município gratuitamente. Então, liga, por exemplo, tem um animal machucadinho na rua, doente. Qualquer pessoa da comunidade ou uma protetora, liga lá, a gente vai lá, recolhe e dá todo o atendimento. Então, tem que fazer o registro no CAS, quando é para castrar o animal que tem tutor. O animal que tem, você tem um animal e ganha até 3 salários mínimos, você quer castrar, você vai no CRAS, faz o cadastro, aí a gente chama para ser essa questão do Castra Mais, que é nos bairros. E a gente começou, Rogério, porque quando a gente é candidato, a gente anda muito na cidade e na comunidade, por exemplo, mais carente, a gente vê os animais, aonde está a maior quantidade de animais é nos bairros mais carentes, porque a pessoa tem mais de um animal. E ele cria solto, entendeu? Então a gente, por exemplo, a Vila Zubim e Vila Liberdade, nós já castramos mais de 80% dos animais daqueles 2 bairros. Então, essa parceria com a comunidade, porque ele tem que levar o animal e ficar no castramóvel até terminar, até finalizar a castração. Então eles vão lá, ficam cuidando dos animais, às vezes 1 hora, 2 horas, até finalizar a castração. Então isso é amor, entendeu? Então, a partir do momento que as pessoas começaram a adotar os animais como parte da família, ficou mais fácil da gente desenvolver esses projetos em conjunto, entendeu? Então, hoje, a proteção animal é sucesso no Colombo. E eu fico muito feliz porque a gente tem uma equipe comprometida. A nossa equipe da Secretaria do Meio Ambiente é muito comprometida. Fala um pouquinho agora sobre a questão de limpeza urbana, né? A gente passa em alguns trechos, inclusive tem um trecho aqui, aqui bem próximo aqui ao nosso jornal, que tem, por exemplo, é um canteiro aqui na Marginal Anchieta, entre a Estrada Ribeira e a Marginal Anchieta, né? Uhum. E esse trecho tem bastante lixo, vasilhas, muitos copos descartáveis, garrafas de bebida, porque, por sinal, esse trecho fica muito próximo a uma casa de show que tem aqui, bem aqui do lado. E aí a gente vê muitas vezes a questão de lixo pela rua, mas existem também os programas, por exemplo, Colombo Mais Limpa. E a gente sempre discute muito aqui na nossa redação, né, durante o nosso dia a dia, a gente fala muito sobre vários temas, inclusive a questão de meio ambiente. E assim, a gente sempre fala, a gente chega ao consenso que é preciso que a comunidade ela tenha uma consciência também, né? Uma consciência do meio ambiente, por exemplo, que se há garrafa no chão, porque uma pessoa, um ser humano, jogou uma garrafa no chão, né? Existem programas que a prefeitura desenvolve, como o programa Colombo Mais Limpa, existem coletores que fazem ação,
mas talvez falte também uma educação ambiental nas pessoas. E eu queria que o senhor falasse sobre essa questão, sobre esse programa, né, a ação que ele tem desenvolvido. Estou vendo que são números expressivos, né, dessa ação, mas eu acho que, por mais que tenha ações benéficas como essa, eu acho que as pessoas também precisam ter uma educação ambiental para não sujar as ruas, a nossa cidade. Uhum. Então, a questão da limpeza pública, a limpeza pública se torna muito cara para o município, porque é mais de 80.000 residências, são 240.000 pessoas no município, entendeu? Vamos comparar com a tua casa. Você tem 4 pessoas na casa, uma limpa e 3 suja. Nossa, É a mesma coisa da cidade. verdade. Se tivesse todo o dinheiro do mundo para eu colocar cada pessoa que faz a sujeira na cidade, colocar uma pessoa para cuidar dele, ele jogou ali, você vai e recolhe. Não existe isso, entendeu? Não existe. É muita consciência, muita educação, que nós necessitamos disso, entendeu? Mas bom disso, sabe o que é, Rogério? Que mais de 90% da população cuida. Os poucos que sujam. E esses poucos é que a gente consegue ver, entendeu? Então eu vejo muito disso, sabe? A nossa população, mais de 90%, ele faz certinho. Nós temos a coleta, olha só, do reciclável. Nós temos a coleta do orgânico. Nós temos o Papa Treco, que faz a coleta dos grandes volumes. Por exemplo, você comprou um sofá novo. Aonde você vai colocar esse sofá? O velho? Aonde você vai levar? Você não tem onde levar. Então o Papa Treco hoje é um sucesso no município. Porque nós passamos nas vilas, nas ruas, recolhendo isso. E nós damos o destino final dele. Então, nós dependemos muito da população. Então nós temos reciclável, temos o orgânico, o lixo orgânico, nós temos o papa-treco, nós temos a varreção e nós temos a roçada. Veja quanto custa isso para a cidade, entendeu? Então, nós dependemos muito da questão da conscientização. Então, nós fazemos o trabalho. Hoje, todos os nossos caminhões são monitorados. Então, quando ele liga, a empresa, a Transresido, por exemplo, liga o caminhão lá na empresa dele, nós temos um quadro na Secretaria de Meio Ambiente que a gente já vê quando ligou. Nossa. Você precisa visitar esse programa. O promotor foi fazer essa visita. É um dos poucos municípios que nós monitoramos todos os caminhões. Então não adianta dizer que passou numa rua, passou numa casa e recolheu se não recolheu, entendeu? Então o morador liga para lá e diz assim: olha, o caminhão não passou hoje. Nós vamos lá no nosso monitoramento e a gente vê o minuto e o segundo que o caminhão parou na frente. Sabia disso, não? Colômbia é um dos poucos municípios que tem isso. Então, a rota, nós temos 9 rotas, a rota nós monitoramos ponto por ponto. Então, a hora que para o caminhão, ele fica vermelho. Então, a gente sabe quanto tempo ele parou na frente daquela casa para recolher. Então, a gente tem esse monitoramento. Aí a gente vai lá, pega, printa. Às vezes ele não colocou ou muito adiantado ou muito atrasado. Mas o caminhão passou, entendeu? A gente printa e manda para a pessoa. A gente entra em contato com a pessoa. Então, a nossa coleta do lixo hoje, para você ter uma ideia, a aprovação em todas as pesquisas que a gente faz, passa de 90% de aprovação, a nossa coleta. Aí nós temos o Colombo Mais Limpo, que nós vamos com serviço de roçada, nós vamos com serviço de varreção, nós vamos com papa-treco, nós vamos com conscientização ambiental nas escolas. Então a gente fez o final de semana aqui no Monza. A gente fez a semana de Colombo Mais Limpa essa semana. Nós levamos uma castração também.
Então nós fizemos o serviço em conjunto. E é sucesso esse programa nosso. Porque quando a gente faz isso, Rogério, a população, como eu falei, ele troca o vaso sanitário. Ele vai lá e coloca no fundo do quintal. Aí ele pega um pneu do carro, troca e coloca lá no fundo do quintal. Ele pega as madeiras que ele usou ele coloca lá. E o que causa isso? O vaso, principalmente, o pneu também acaba. Exatamente. Mosquito, entendeu? Então, esse Colombo Mais Limpo nós fazemos em conjunto com a saúde. Então está provado. A saúde fala o seguinte: olha, meio ambiente, nós temos o foco maior aqui no Anaterra, vamos dizer. Ou no Atuba. A gente leva o Colombo Mais Limpo para lá, e se fizer a pesquisa uma semana de volta, depois do Colombo Mais Limpo, diminuiu o mosquito. Que legal. Então, tem Entendeu? essa parceria com a Secretaria de Saúde, que eles trazem os dados de onde há um índice Isso. maior de pessoas, com, por exemplo, com a dengue, naquela região. Exatamente. Exatamente. A gente sempre faz junto com a saúde. A saúde sempre dá aonde o foco está mais extenso, entendeu? Então, esse Colombo Mais Limpo nosso e o Papa Treco hoje deixou a cidade mais limpa. Se você andar na cidade, você consegue ver que a cidade está mais limpa. Claro que existem aqueles que insistem em jogar o lixo nos terrenos baldios, entendeu? Então, a gente tem muita multa também. Então, tem uns lugares de descarte, vamos aproveitar e falar disso. Até foi matéria agora da RPC, alguns lixões, alguns pontos de descarte irregular. Nós estamos já colocando câmeras, mais uns 15 dias a gente está com câmeras em todos esses pontos. Todos esses pontos a gente já está multando bastante, tá? Mas mais uns 15, 20 dias a gente já está colocando câmeras em todos esses pontos de descarte irregular. Aí vai começar a multa. Entendi. O único jeito da gente diminuir esses pontos de descarte irregular vai ser através de multa. Então, mais um pouquinho nós vamos estar implantando mais esse serviço na secretaria. Só mais uma pergunta ainda relacionada a essa questão. O senhor falou sobre o Papa Treco, por exemplo, que é super importante. Já passei em porta de residência, já vi pessoa guarda-roupa desmontado, já vi sofá também, vejo muita coisa. Como é que funciona? Eu tenho que acionar o meio ambiente para vir retirar aquele móvel que eu vou descartar, ou ele passa periodicamente? Como é que funciona essa questão do Papa Treco? Funciona o seguinte, ó. Quando eu assumi a secretaria, as pessoas ligavam lá e pediam para recolher. Você mora numa determinada rua, número tal, o caminhão saía, nós tínhamos 4 caminhões quando eu assumi. O caminhão saía e recolhia lá. Mas às vezes, 10 metros ou 20 metros depois, tinha outro que não recolhia. Nossa. Então, em torno de 400 a 500 pontos por mês nós fazíamos esse recolhimento. Hoje não. Ainda tem esse serviço. O que eu fiz? Dividi o município em 2 regiões. Estrada da Ribeira para cá, para Atuba, um caminhão, e da Estrada da Ribeira para o centro, outro caminhão. Então nós começamos lá no Arruda, no Ana Rosa, rua por rua. Aí vai até o Jardim das Graças. Esse caminhão demora em torno de 7 dias. Aí terminou lá no Jardim das Graças, esse caminhão volta lá de volta. Mas pode ter o seguinte, que o caminhão passou hoje, de manhã, amanhã já tem alguém que colocou. Pode acontecer isso. Então hoje nós passamos de 400 pontos por mês de recolhimento quando eu assumi, para 1.200 pontos. Para 1.200 pontos. Então esse serviço nosso acaba beneficiando o meio ambiente, porque era coisa que ia para rio, para o esgoto, para as manilhas, entendeu? Então, a varreção, por exemplo. A varreção, hoje, de repente, a pessoa está lá na Vila Zumbi. Daqui a pouco chega nosso pessoal e faz a varreção e a limpeza do meio-fio. O que representa isso?
é menos entulhos dentro das manilhas, entendeu? Então nós estamos com os serviços, claro que não é 100%, mas a gente está com serviços eficientes para o município. E modelos que melhorando, dá super certo, dá super certo. É só você dar uma olhada na cidade, ande na cidade para você ver. Lembra que tinha aqueles montes na frente das casas, nos terrenos baldios? Dê uma andar na cidade para você ver. Diminuiu bastante. Nós temos um programa super importante. Outra coisa, quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, nós tínhamos 4 caminhões, 3, 4 caminhões recolhendo galhos de poda. Sim. Esses galhos de poda, materiais de poda, ia para o forno de cal, para queimar, causando mais poluição para a atmosfera. Nós adotamos o seguinte, nós compramos o triturador. E agora compramos outro triturador, porque não estava vencendo. Esses galhos de poda é triturado e nós estamos com volume já desse material que nós vamos estar entregando para a Secretaria de Agricultura para melhorar a qualidade desse produto e estar colocando para os agricultores do município. Olha a importância disso. Olha a importância disso. Ligado a isso, a gente aprovou o plano de arborização para a cidade. Plano de arborização. Está aprovado na Câmara e pelo Ministério Público. Está aprovado esse plano de arborização. Nós contratamos uma universidade, fez um levantamento de quantas árvores as cidades precisam para ser plantadas. Então, a cidade, depois desse plano executado, ele vai ficar mais verde. Porque eu sempre falo, uma rua com casas simples, sem árvores, tem um visual. Com árvores, tem outro visual. E a questão da temperatura também. Quando você tem uma rua arborizada, a diminuição da temperatura chega a 3, 4 graus. Entendeu? Então, é mais um projeto, por exemplo, agora o governo do estado liberou quase 200 milhões para Colombo, para pavimentação. Então, em todas as ruas que forem pavimentadas, hoje vai ter que ser arborizado, porque se tornou lei, entendeu? Agora, tudo que você for fazer na cidade de asfalto tem que seguir a arborização, que é o plano de arborização da cidade que se tornou lei. Por exemplo, se trocar de prefeito, o prefeito vai ter que seguir esse plano, para daqui a alguns anos a gente ter uma cidade arborizada. Entendeu? Então são programas importantíssimos para o futuro da cidade e para a questão ambiental. Perfeito, então. Vamos ter uma cidade aí mais bonita e também mais ambiental também, né? Exatamente. E também a contribuição para o meio ambiente, né? Porque não adianta, a gente não pode querer resolver o mundo ou o Brasil. A questão do meio ambiente tem que começar pela cidade. Se cada cidade, cada município da região metropolitana fizer um pouquinho, o efeito para o meio ambiente é muito grande. Certamente. E ainda falando sobre a questão de preservação, nós reportamos no mês passado uma ação super importante que é uma iniciativa da própria Secretaria do Meio Ambiente, que é a preservação de nascentes, né? Inclusive com a doação de caixas de abelha. Isso é feito na área rural aqui de Colombo. Você poderia falar um pouquinho sobre essa ação, secretário? Então, esse projeto é apaixonante, né? Eu falei para você que se a gente for falar de todos os programas da Secretaria do Meio Ambiente, nós vamos ficar uns 2 dias aqui. Então, o que aconteceu? Colombo tem a região do Cárster, né? Que fornece água para os moradores de Colombo e parte de outras cidades. Então, é importantíssimo a preservação dessa região. Claro que preservação é toda a região, mas essa região do Cárcer que produz alimentos para também nós produzimos granjeiro na região, entendeu? Então a preservação dessa região, Colombo tem quase 3.000 nascentes, para você ter ideia.
as pessoas não sabem. Quando eu fui vereador lá atrás, e a gente conversava com agricultores para a preservação da nascente, eles ficavam com medo que achavam que a gente ia tomar a terra dele. Eles preservavam, para preservar a nascente, eles iam ficar sem o terreno. E hoje não. O agricultor, ele mesmo está preservando. Então o que é que a gente fez? A gente criou Poliniza Mais Colombo, que é a caixa de abelha sem ferrão. Porque as abelhas, eles são responsáveis por quase 90% da produção de alimento no mundo. Quase 90%. E muitas a qualidade dessas abelhas estão em extinção. Então nós criamos o Poliniza Mais Colombo justamente para contribuir para o meio ambiente. E se quando você fala em abelha, a criança fala em abelha, o que ele pensa primeiro? Ou comer o mel ou a ferroada da abelha. E não é. A abelha tem que ser preservada. A abelha sem ferrão é importantíssimo para a humanidade, para o ser humano. Entendeu? Então, a produção de alimentos diminuiu 13% no mundo, justamente por causa das queimadas, porque mata as abelhas. Mata as abelhas, entendeu? Então a gente está incentivando. Agora a gente colocou o jardim de mel em algumas escolas, vamos colocar mais agora, justamente são caixas de abelhas nas escolas para fazer a questão, é como se fosse uma apresentação da abelha sem ferrão para as crianças, entendeu? E é apaixonante a questão quando você estuda sobre abelhas, é apaixonante. Se você colocar abelhas aonde produz morango, por exemplo, você vai notar que o morango melhora a qualidade, por causa da polinização. Por causa da polinização, entendeu? Então a gente começou agora, são 20 e poucas nascentes, que a gente fez curso para os agricultores dessas propriedades e já implantamos as caixas de abelhas nessas propriedades. O que nós queremos fazer mais? Agora, é levar mais esse programa para mais agricultores. Por quê? Sabia que tem o mel de algumas abelhas que custa em torno de 800 a R$ 1.000 o quilo? Impressionante. De repente, o que nós fazemos? Além da preservação do meio ambiente, preservação da nascente e a polinização, nós estamos criando uma fonte de renda para esses agricultores. E já tem agricultores que ganharam 3, 4 caixas e já estavam com 30 caixas. Daqui a pouco, o que nós vamos fazer? Uma cooperativa de produção de mel nessas propriedades. Entendeu? Então, esse programa Poliniza Mais Colombo é um programa maravilhoso, que outros municípios podem estar levando para também essa questão da abelha sem ferrão. Que bom, viu? E o legal é que, assim, eu tomei informações, né, que esses agricultores, eles não só provaram, como eles gostaram e outros já estão aí querendo participar também, né? Bem empolgados. Mais empolgados Uhum. nesse programa. Querendo participar, isso é bom demais. Secretário, para a gente concluir, vamos falar então sobre a questão, ainda dentro da questão ambiental, que recentemente, na última semana, a gente viu que a secretaria recebeu uma frota de veículos 100% elétricos, né? 100% elétricos. Ou seja, a gente sabe que o veículo a combustível, né? Desde a produção do combustível já acaba comprometendo o meio ambiente e ainda quando chega nos veículos, eles continuam produzindo, poluindo, né? O meio ambiente. E de repente o mundo está se falando muito na questão do veículo elétrico, né? E a secretaria agora, né, ela também entrou, né, nesse ritmo, né, digamos assim, e já tem seus primeiros veículos elétricos. Isso é super importante e mostra também que a secretaria está, de fato, não só em palavra, mas também em ação, contribuindo para a nossa parte no que diz respeito ao meio ambiente. Então, esse programa nosso, eu fui para a Europa em fevereiro desse ano. E tem cidades já, por exemplo, Suíça, que tem cidades 100% de carro elétrico.
não pode, é proibido entrar um veículo a combustão. A gasolina, por exemplo, é proibido. Então, eu sinto que nós estamos atrasados com relação a isso, entendeu? Por exemplo, a União Europeia, até 2033 ou 35, vai extinguir todos os carros a combustão. Totalmente elétrico. E eu vi ali, quando a gente divulgou esses carros, teve ignorância, pessoas que não conhecem, foi lá e falou um monte de coisas. Um monte de coisa que não tem nada a ver, tá? Primeiro, tem gente que falou que poderia pegar esse dinheiro e dar em salário. Não pode. O meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente tem um fundo. Todas as multas desse que é feito na cidade vai para esse fundo. Isso. Todas as multas relacionadas ao meio ambiente vai para esse fundo. E esse fundo são conselheiros. Entendeu? Nós só podemos gastar esse dinheiro do fundo que vai para o meio ambiente. Nós não podemos gastar nada, para nada mais, só com relação, por exemplo, castração, só para meio ambiente. Nós não podemos pôr em salário, vou aumentar o salário dos funcionários da secretaria ou da prefeitura, não podemos, entendeu? Legislação específica. Isso. Então, só vou falar rapidinho. Quase toda a frota da prefeitura são carros alugados. Vou te fazer uma pergunta. Você locaria um carro para você ou compraria? Depende muito. 100% da população compra. Compra. Porque a locação é um dinheiro perdido. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Paga R$ 2.300 de locação de um carro. Né? Sim. Nós vamos economizar com a locação. Nós vamos economizar com combustível hoje 100% elétrico. Nós não vamos gastar nada de combustível, é mais uma economia. Diesel para caixa, para o filtro. Esse filtro, por exemplo, esse negócio, nós não vamos ter mais nada. Pensa a economia que nós vamos fazer. Nós pagamos R$ 122.000 cada carro desse. Eu fiz a conta que em 3 anos, se você for ver a economicidade do aluguel, de combustível, todas essas coisas, nós ganhamos o carro. E a garantia do carro é para 6 anos, 5 anos, 6 anos. Entendeu? Pensa o efeito ambiental disso. Se todos os carros da prefeitura e de toda Curitiba e todos os municípios da região metropolitana fossem elétricos, deixar de consumir o combustível a combustão, que é a gasolina. Pense quanto nós vamos diminuir no gás que vai para a atmosfera, o gás de efeito estufa. São pequenas ações que se tornam grande. E é isso que a gente tem que ver, entendeu? Então, essa questão, eu recebi ligação de prefeito, de vice-prefeito, de políticos de várias cidades. 4 Barras. Vou só falar um negócio para você. Eu recebi a visita na semana passada da secretária de Meio Ambiente de 4 Barras, para ver alguns programas nossos. E conversando, ela falou, e o carro elétrico? Ela falou, Zé, você acredita que a semana passada nós fomos notificados pelo Ministério Público para passar a idade tudo da nossa frota, quanto custa, quanto gasta, quanto gastamos com conserto, porque eles vão começar a cobrar isso. É a questão da poluição do meio ambiente, a questão da poluição sonora. Entendeu? Então, nós plantamos uma sementinha. Nós queremos tornar até o ano que vem 100% da frota nossa do meio ambiente elétrico. 100%. Nós vamos economizar um monte e vamos o benefício para o meio ambiente. E não é mais caro. É R$ 122.000
já com completo, entendeu? E um carro a combustão custa o quê? Então, em 3 anos, nós ganhamos o carro. Ainda é garantia, né? E garantia de 5, 6 anos, entendeu? Exato. Então, esse carro vai para fiscalização, vai para proteção animal, vai para o pessoal que trabalha com alvarás. Hoje, o alvará nosso é 24 horas. Você entregou o documento no alvará nosso hoje na Secretaria de Meio Ambiente, no mesmo dia você vai pegar. Só não pega no mesmo dia se tiver faltando documento. Entendeu? Essa agilidade é muito importante. Com certeza. Com certeza. E essa questão dos carros elétricos é o futuro, não É tem o pra onde correr, futuro. gente. Você não Mais cedo ou mais tarde vai ter que Não tem como aderir. fugir, não tem, Aham. não tem como É fugir. o caminho sem volta. Então eu fico feliz de ter plantado essa sementinha em Colombo hoje. Que legal então. Secretário, desde já eu quero agradecer a sua visita aqui, né, a sua participação no Colombo, Jornal de Colombo Entrevista, mas eu vou deixar um momento agora para o senhor fazer umas considerações finais, né. Lembrando que né, o senhor está na segunda gestão do prefeito Helder Lazzaroto aí, trazendo todo esse trabalho que o senhor descreveu um pouco aqui pra gente, mas eu vou deixar esse momento para que o senhor faça suas considerações finais e desde já nós agradecemos a sua disponibilidade e dizer que o Jornal de Colombo está com as portas abertas, sempre que o senhor quiser, precisar, estamos à disposição. Eu poderia estar morando em outro lugar, mas não quero. Aqui é o meu lugar, entendeu? Eu adoro a cidade, é onde eu ando, encontro amigos, encontro conhecidos, né, então festa de final de semana nas igrejas, comer o risoto, comer isso não tem dinheiro que pague, entendeu? Então a gente morar numa cidade que é como se fosse nossa, a cidade. E quando a gente está numa cidade que a gente considera parte dessa cidade, a gente quer ver a cidade bonita, a cidade bem cuidada. Quando a gente planta, faz um jardim numa praça, planta uma flor ou planta uma árvore, isso passa a população gostar. Quando você sai daqui de Curitiba daqui de Colombo para trabalhar em Curitiba e volta e vê uma cidade bem cuidada, eu sempre falo para o prefeito o seguinte: mais uns 2 anos com essa administração do Helder, que tem que parabenizar ele, né, Colombo vai estar com as ruas 100% asfaltadas, 100%. E o que vem agora? Sim. É cuidar disso. E a zeladoria, eu criei a zeladoria na Secretaria de Meio Ambiente justamente pensando no futuro. Nós criamos um departamento que é a zeladoria, com toda a estrutura, porque a população não vai pedir mais asfalto, vai pedir varrição, vai pedir roçada, vai pedir mais árvore, vai pedir o jardinamento, entendeu? Então, vai passar a cobrança da população é o cuidado com a cidade, é o zelo com a cidade. Então é isso que nós estamos fazendo. Muito bem então, muito obrigado mais uma vez, Obrigado. tá. Portas abertas sempre Obrigado. e sucesso aí para o senhor nesses 3 anos que ainda tem aí, né, de gestão Obrigado. na Secretaria do Meio Ambiente. Estamos à disposição lá.